Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física SA, o seu podcast sobre carreira, trabalho, mundo dos negócios na educação física. E hoje, um assunto mais do que especial. Hoje nós temos tentado trazer pontos de vista e pessoas diferentes para dialogar aqui com a gente, que é o trabalho do personal trainer ligado ao empreendedorismo e especialmente esse empreendedorismo digital. Então, Kleber, apresenta para a gente a nossa convidada ilustre de hoje, por favor. Claro, sempre um prazer. Olha, hoje nós vamos conversar com Letícia Toledo, profissional de educação física, personal trainer, com vasta experiência e agora, e já há alguns anos, na verdade, empresária do setor fitness, mas de uns tempos para cá, como muitas pessoas na educação física, empresária do setor digital do fitness. Coisas todas que a gente vai poder conversar aqui. Letícia, obrigado por você aceitar conversar com a gente. Sempre um prazer conversar com você. Eu queria começar, Letícia, te perguntando um pouco sobre a sua trajetória como personal trainer. Por que você tomou a decisão de ingressar nessa carreira e qual que é a percepção que você tem a respeito do trabalho do personal trainer? Maravilha, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, tanto Kleber quanto André. Uma honra estar aqui com vocês, para poder passar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho falado muito sobre se eu tivesse uma pessoa que falasse essas coisas que eu tenho aplicado para mim lá atrás, quando eu estava começando na minha carreira de personal, provavelmente muita coisa teria sido diferente e que serviu de aprendizado, né? Então, eu tenho buscado e procurado passar esse aprendizado tanto para quem está iniciando ou para quem tem dificuldade na área, que a gente sabe que é uma área desafiadora, mas ao mesmo tempo é uma área linda. Eu adoro ser personal. E respondendo, né, esse início, eu comecei na área, na verdade, dando aulas em grupo, dando aulas coletivas dentro de academias. Então, aquelas aulas pré-coreografadas, aula de step, aula de abdômen, aula de bike, tudo isso. Neste meio tempo, eu tive uma indicação para uma aluna de personal que eu fiz um teste, na verdade. Eu não vislumbrava ser personal no primeiro momento, porque eu gostava muito de dar aula de ginástica. Então, como eu, até então, né, antes de eu fazer educação física, eu queria fazer veterinária, a minha ideia era completamente diferente, e eu comecei a fazer academia porque uma amiga minha me chamou, e dentro dessa academia eu conheci esse cenário, esse ambiente da atividade física. Eu era muito magrinha, então eu não que eu não precisasse, mas ao mesmo tempo eu não tinha esse objetivo que as minhas amigas tinham de emagrecer. E aí eu conheci um pouco o mundo das academias, principalmente o mundo da ginástica. Esses professores foram me incentivando, foram me motivando a começar a dar aula. Então eu comecei a dar aula de ginástica. Nisso, a minha irmã, que tinha uma amiga que queria emagrecer, me indicou para ela, falou, olha, minha irmã está fazendo educação física e ela pode te dar aula particular, você quer? Então, eu não tinha, num primeiro momento, a ideia e o objetivo de ser personal trainer. Eu queria dar aula de ginástica até onde eu pudesse. Embora, né, a gente sabe que é muito, não é difícil a palavra, mas é muito exaustiva a vida de um professor de ginástica em grupo, porque a gente tem que treinar junto, né? Então, você dá aula junto, você faz exercícios juntos, tanto é que eu durei na ginástica uns 7 anos, mais ou menos. Eu não conseguia mais. Meu corpo, sabe quando eu acordava e falava, não consigo, não vou, porque eu tinha 9 aulas, 10 aulas por dia, e era muito. E o professor de ginástica, não sei quanto está hoje, mas na época eu ganhava acho que R$ 20 por hora aula. Então eu precisava trabalhar muitas horas. Quando eu dei aula de personal pela primeira vez, e eu cobrava metade do que as pessoas cobravam, porque eu não sabia precificar, não sabia absolutamente nada. Eu só sabia que eu precisava ir até a casa dessa amiga da minha irmã para dar aula para ela e voltava. Então eu fui jogada assim, sabe? Nunca tive nenhuma orientação. E aí eu fiz as contas rapidamente, falei, poxa, eu estou ganhando 3 vezes mais, ainda sendo abaixo do que um personal trainer ganhava, por 1 hora. Então tem alguma coisa muito boa aí, vou investigar.
Só que eu também gostava muito de dar aula de ginástica, então eu não queria parar porque eu estava começando. E eu fui levando as duas coisas juntas. Eu não parei as minhas aulas de ginástica, pelo contrário, eu até peguei mais e depois eu comecei a fazer pilates, dar treino de pilates, e eu sempre tive, até então, o personal como uma forma auxiliar, uma forma de complemento. Eu nunca tive a visão de que um personal trainer podia viver 100% da renda de personal trainer, por causa de crenças de outras pessoas. Ah, porque é instável, o aluno começa, ele para. Então, eu nunca, como eu não conhecia, eu não tinha essa ideia de não levar a sério, mas levar como 100% do que seria a minha profissão. Mais ou menos. Entendi. Sim, sim. E atualmente, como que você enxerga o mercado para o personal trainer? Você acha que ainda é uma profissão rentável, atraente, tem alguns desafios? Como é? Tem. Olha, acho que o maior desafio hoje, vocês também estão numa cidade grande aí, aqui em São Paulo, principalmente, é trânsito. Então, eu agora cedo, como tá chovendo muito, eu fui dar aula de Uber, porque eu fiquei com medo de ir de moto. E eu saí numa aula que normalmente eu demoro 20 minutos de moto, eu saí com 1 hora de antecedência. E eu demorei mais de 1 hora para voltar também. Então, numa aula com duração de 60 minutos, eu demorei praticamente 3 horas e meia, 4. Então, o principal desafio hoje, na minha visão, aqui em São Paulo, é o deslocamento. Então, por que que eu falo muito sobre você conseguir clientes em condomínios? Eu acho que eu sou uma personal de condomínio, eu não sou uma personal de academia. Hoje eu saí 100% desse ambiente, por N fatores a gente pode até falar aqui. Mas o fato de você estar dentro de um condomínio e você tem pessoas que estão visualizando o seu trabalho, sempre desce alguém, dá uma olhadinha, e você consegue clientes próximos. Você pode ficar num condomínio dando 3, 4 aulas seguidas. E aí você não se desloca. E isso se torna muito mais rentável. Do mesmo jeito que você pode estar num condomínio e dar aula para 2 pessoas, 3 pessoas ao mesmo tempo, coisa que em academia você não consegue. Então, eu ainda vejo muitos prós. O maior contra, hoje, para mim, é o trânsito. Para quem é personal de academia, as academias estão com as taxas cada vez maiores. Ontem eu conversei com um mentorado que estava gastando R$ 2.500 de taxa de academia, e ele ganha 5, e ele nunca tinha feito essa conta, que 50% do salário dele fica para academia. Então, é muito alto isso, é mais do que o que a gente paga de imposto, né, sendo profissional liberal. Então, o desafio também, as pessoas, por não terem experiência ou orientação, começam a trabalhar como eu comecei, sem ter nenhum respaldo, sem ter nenhum resguardo, e aí acaba fazendo um pouco de besteira, um pouco de bobagem, e demoram muito para deslanchar. Então, é uma carreira que tem muita procura ainda. Eu acredito que sempre vai ter público para o presencial, por mais que a gente vá falar do online, que o online também, com a pandemia, veio de forma, assim, avassaladora. Mas os meus clientes do presencial, que eu tenho aí uns 22 mais ou menos, eles não fazem aula online por nada. Não me trocam por uma aula online. Às vezes, quando eles viajam, e isso a pandemia também proporcionou, se eles viajam a trabalho, hoje a gente continua treinando de forma online, mas é uma aula individual, não é um treino pronto. Então, isso é muito bacana também, porque não tem desculpa para você não treinar. Você não precisa sair de casa, você pode treinar com as coisas que você tem na sua casa. Então, existem as pessoas que preferem, sim, um personal presencial, e o mercado é imenso e não é explorado. E existem as pessoas que ainda que estão começando a treinar e preferem no online. Então, finalizando sobre os desafios, eu acho que é isso, é deslocamento, é agenda, é encaixar, é organizar. O personal trainer, ele não se preocupa com vendas, ele não se preocupa com planejamento, ele se preocupa com a parte técnica. Então, ele estuda muito a parte técnica, só que tem dificuldade em passar. Então, se eu souber muito sobre Pilates, por exemplo, e eu não souber me vender,
eu não souber apresentar o meu trabalho para um cliente, o meu conhecimento vai ficar retido comigo. Então, é essa outra parte que eu tenho procurado mostrar nas redes sociais, a importância de você empreender, de você ser o seu gestor, ser uma empresa. É isso. Você já tocou aí em vários pontos, né, que a Ai. gente vai querer saber mais, né? Primeiro sobre o público que frequenta, que procura os personal trainers, ou o mercado digital, essa expansão que você mencionou, que depois da pandemia realmente é visível a transformação. Mas Sim. antes, Letícia, eu queria te perguntar, fiquei curioso de uma coisa que você falou, por que você decidiu não atender ou não atender preferencialmente academias? Você já falou das vantagens do condomínio, né? Sim. Mas quais são as desvantagens da academia além das taxas? Vamos lá. Como eu vim da ginástica e eu fiquei muito tempo em academias, eu trabalhei em academias grandes, né? A Runner, que não existe mais, trabalhei na Biorritmo e tal. Sempre existiu, e existe até hoje, um desfile de moda, uma parte que as pessoas vão nas academias não necessariamente para treinar, e isso sempre me incomodou, porque eu levo muito a sério a minha profissão. Então, se você está num ambiente para treinar, para buscar saúde, você precisa estar presente fazendo isso. Então, as pessoas não vão para a academia para treinar, e aí quando você vai dar um treino sério, eu não tenho paciência, por exemplo, para esperar um equipamento liberar, porque aí o meu treino fica comprometido, então eu consigo aplicar pelo fato de pessoas estarem utilizando os equipamentos de forma livre. Então, terminou uma série, está no celular, não está nem aí se outra pessoa está querendo usar ou não. Então, os meus treinos são muito dinâmicos, são muito com bisséries, eu coloco muita coisa aeróbica no intervalo. Então, a minha estrutura de aula, ela é melhor executada fora da academia, porque aí, se eu estou num condomínio, não tem ninguém treinando, eu consigo passar o meu treino com paz. Eu não preciso disputar nada com nenhum outro profissional. Então, infelizmente, na nossa área, o cenário de academia, ao invés das pessoas se ajudarem, acaba tendo uma rixa entre um profissional e outro, e eu não sou esse tipo de profissional, eu prefiro ajudar as pessoas, e aí eu me sinto mal, sabe? Então, eu não gosto do ambiente de academia, além de só as taxas. Eu acredito que o meu trabalho fica muito melhor realizado fora da academia, porque eu dou aulas em espaços vazios, né? Ou na casa das pessoas, eu levo os acessórios, dou de presente. Então, eu prefiro trabalhar em paz. Entendi. Eu acho que a academia... Legal. Mas respeito, é só uma posição minha. Eu tenho 2 alunos que treinam em academia, mas eles já estão comigo há 10 anos. E uma delas se separou do marido, e ela precisava ver gente, fui eu que falei, vamos numa academia? Assim você dá uma levantada aí no astral. E fui eu que a levei. E hoje ela gosta, conheço as pessoas de lá, tá tudo bem. Mas eu não me divulgo, e se surge um aluno que alguém me indica dentro, eu faço de tudo para que esse aluno faça em casa. Entendi. Você comentou em algum momento aqui do nosso papo sobre algum mentorado seu, né, em uma das respostas, e o que acontece? Para além de ser personal, você também decidiu mentorar, digamos, algumas pessoas aí, profissionais de educação física, para, enfim, progredir, para melhorar nessa área de personal trainer na qual você tem muita experiência. Uhum. Como que funciona uma mentoria para personal trainer? O que é isso? Legal, maravilha. Como eu falei no começo, quando eu iniciei com as aulas, eu fui jogada para o mundo. E eu fui entendendo o que funcionava e o que não funcionava. Eu só fui perceber mesmo a importância de profissionalizar o personal trainer quando eu tive a minha empresa. Eu tive uma academia por 3 anos, era uma franquia, e dentro dessa franquia tinham os processos muito bem definidos. Quando o cliente chega, como você conversa com ele, qual
qual é o melhor formato de venda para você ouvir primeiro o cliente, depois apresentar o seu trabalho. Então, eu vi que esses processos, né, eu brinco que é o Sunday acompanha. Então, todas as grandes empresas têm processos. E para você ter sucesso na sua carreira, você precisa ter processo. Não você faz cada coisa de um jeito. Para um cliente você atende de um jeito, para outro cliente você atende de outro. E quando eu tive a minha empresa e eu percebi que isso seria uma forma de ajudar pessoas que teriam a mesma dificuldade que eu tive quando eu comecei, eu criei todo esse processo que o personal trainer precisa ter, como se fossem pilares. Pilar do marketing, pilar do planejamento, qual é a jornada do cliente, como ele se posiciona nas redes sociais. Então, algumas coisas que até são consideradas básicas, né, que a gente não precisaria falar, eu tenho na mentoria como roupas, como você vai trabalhar, como eu estou mais próxima agora dos personagens nas redes sociais, às vezes um me manda, ai, nossa, eu vi um personal de chinelo, eu vi um personal de bermuda rasgada. Então, são coisas que, teoricamente, a gente não deveria falar, mas como a nossa área é informal, algumas pessoas acabam confundindo essa informalidade com ser descolado demais, despojado demais, e aí você não passa credibilidade. E para você atender um público AAA, por exemplo, você não pode atender de chinelo, você não pode atender de boné rasgado, mascando chiclete, ficando no celular o tempo inteiro. E é o que algumas pessoas, 50%, eu vou chutar esse número, não vou falar porque senão eu vou ser injusta, mas tem muita gente que leva por esse lado do oba-oba. E aí ficam com aquele valor de hora-aula mais baixo, porque eles só conseguem atender clientes que não são tão exigentes. E aí a gente tem essa diferença salarial enorme de um profissional para o outro, justamente por comportamento, por posicionamento, por imagem. Então, na minha mentoria, onde eu ofereço essa estrutura de conteúdo, também existem as reuniões individuais, onde eu faço um planejamento de carreira, entendo onde cada profissional está, para poder direcionar, e eu traço metas ao longo da mentoria, são 3 meses, e tarefas. Então, eles precisam, a cada semana, me trazer uma tarefa. Então, material de divulgação, fez. Camiseta, fez. Põe em tal lugar. Já mapeou onde você vai se divulgar, quais os bairros. Então, tudo isso eu englobo um processo de crescimento empresarial, eu trouxe para a pessoa física do personal trainer. É super útil, né? Dado que, na minha opinião pessoal, não sei se você vai concordar comigo, a formação que as faculdades oferecem, a gente tem insistido muito nesse ponto aqui no podcast, em outras produções, né, de conteúdo para as redes sociais, as faculdades elas se omitem um pouco, ou muito, ou totalmente, com relação a esses assuntos que você está colocando, de modo que essa iniciativa sua, de oferecer uma mentoria e facilitar um pouco esse conhecimento que você teve que adquirir por conta própria, por tentativa e erro, pela sua observação, pelo seu acúmulo, né, de anos ali trabalhando, percebendo, eu acho que é um serviço muito útil. E aí eu queria te perguntar, dentro desse regime, dessa mentoria que você faz, porque também tem muito a ver com o seu trabalho nas redes sociais, né? Sim. Você dá várias dicas a esse respeito no seu perfil no Instagram. Aliás, nós nos conhecemos, né, graças às redes sociais. Depois a gente vai fazer uma divulgação aqui melhor, né? A Letícia Toledo Personal, a gente vai recomendar, porque é realmente um conteúdo muito legal e muito útil que você disponibiliza ali nas suas redes sociais. Mas eu queria saber de você, assim, a sua opinião sobre esse mercado digital, porque tem gente que olha para isso com medo, ou criticando, dizendo, poxa, não dá para orientar à distância, não dá para você corrigir, não dá para você prescrever o treino. Já tem gente que tem medo mesmo, né? Fala, não, isso daí vai acabar com o personal trainer, vai acabar com a educação física. E outras pessoas, acho que como você mesmo, estão tentando dançar conforme a música, né? Aprender essas ferramentas, aprender a utilizá-las. Enfim, qual que é a percepção que você tem sobre o mercado digital? Mais oportunidades ou mais desafios?
Eu acho que mais oportunidades para os profissionais que buscam evoluir, independente se for no digital ou se for no presencial. De novo, a pandemia abriu um caminho enorme. Eu era uma dessas profissionais que falava, não dá para corrigir, não vou dar aula online, nananã. Só que de um dia para o outro, a minha empresa estava fechada, eu tinha 2 fontes, os meus clientes de personal e a minha empresa, que eu precisei também dar aula online para eles, e aí o desafio foi muito maior, e eu vi que dava para fazer. E hoje existem os personagens que dão aulas online, tem vários formatos, né, que eu vejo que as pessoas estão buscando. Então, você dá aula online, que é como eu faço às vezes quando eles viajam, você tem as consultorias e você tem os programas de treino prontos. Então, existem os profissionais, por exemplo, que trabalham com gestantes. Eles montam um formato, montam as aulas, montam o programa e a gestante compra e treina sozinha. E aí você tem o acompanhamento de uma reunião, talvez, de uns 15 minutos, um suporte no WhatsApp, ou se é a consultoria, você vai lá mandando dia por dia, treino por treino, o peso que você pegou e tal. Então, tem vários formatos. Porque as pessoas têm medo, eu acho. As pessoas têm medo do julgamento. Então, a internet, ela é muito dura, ela é muito difícil. Eu, faz 5 dias, postei, eu falei do boné agora há pouco, e eu fiz uma postagem dizendo que a minha cliente comentou sobre um personal trainer que estava dando aula de boné. E que na imagem dela, na cabeça dela, não passava tanta segurança, não passava tanto profissionalismo, porque ele estava dentro de uma academia, onde ele tinha que se vestir direito e tal, diferente se desse aula num parque, por exemplo. E eu fiz essa postagem. Eu tive 50 comentários, mais ou menos, de personal trainers, falando um monte para mim, me criticando quem eu era para ficar ditando regra, que personal tem que dar aula do jeito que ele quiser, e não sei o que, nananã. Se eu tive 4 pessoas me apoiando, foi muito. Então, se eu me apegar e eu posso ter alguém me criticando quando eu for realizar o meu trabalho, eu não vou fazer nada nunca. Então, quem são as pessoas que criticam? São as pessoas que sequer começaram a fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vejo que muita gente tem medo porque os próprios profissionais da área julgam, criticam e não impulsionam, não motivam. Então, é uma área como qualquer outra, onde precisa de conhecimento. Eu acho que muita gente vai, talvez, não é desistir, mas demorar um pouco mais para chegar lá na frente. Tanto é que eu faço uma mentoria com uma pessoa especializada nisso. Então, para eu estar posicionada na internet, eu tenho uma pessoa que me assessora, que me ensinou a como fazer um post, tudo isso. Então, tem muita gente que está indo para o mercado como se fosse o presencial, sem conhecimento. Essas pessoas vão ter mais dificuldade. E talvez essas pessoas desistam do jeito que outras têm mais facilidade para falar. Então, é um mercado onde ela aceita um pouco mais algumas coisas. Então, no presencial, um personal que vou criar polêmica de novo aqui, mas 100% tatuado, com piercing, não sei o quê, ele vai ter um público que é característico dele. Ele não vai atender tantas outras pessoas. Então, eu, por exemplo, que trabalho mais com idosos, não dá muito para eu parecer toda tatuada, porque existe preconceito ainda mais com pessoas mais idosas. Então, tem muita coisa que eu acho que é desafiadora na internet e que precisa ter muita resiliência. Os bons profissionais vão dar certo, os profissionais que não procurarem, eu não acho que tem mau profissional, eu acho que tem os profissionais que não se preparam. Prefiro acreditar nisso, né? Ao invés de deixar aqueles de má fé de lado, mas os que não se prepararem muito, eles vão ficar. E a internet ela já é apenas mais um meio de ganhar dinheiro. Então, que lado que você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro no presencial? Você vai ganhar dinheiro escalando? Eu conheço profissionais, que já estão há uns 4, 5 anos na internet, desde a pandemia, que têm o faturamento mensal em torno de 200 a 250 mil.
Então, tem uma equipe técnica, né? Tem um editor de vídeo, tem uma equipe de suporte, mais de 200 a 250 mil para ficar na sua mão 180, 150, tá bom, né? Isso no presencial não dá nunca, não vai conseguir nunca na mão, entendeu? Então, eu acho que o online ele é incrível para muitas áreas, muitas coisas, e eu não acho que é fácil, porque tá todo mundo migrando para o online, vem os grandes players dizendo que é fácil e que você pode faturar 1 milhão em meses, e não é assim que funciona. Então, eu agora, depois de 8 meses, que tô todo dia, eu posto todos os dias tem conteúdo. Eu comecei agora a vender a mentoria, depois, por quê? Porque as pessoas precisam estudar você, entender o que você faz, gerar uma conexão, gerar uma confiança, para depois adquirir o seu produto para ver, poxa, ela sabe o que ela está falando. Isso demanda tempo. Então, a internet, ela é médio a longo prazo. Ela não é algo tão rápido assim como algumas pessoas vêm dizendo que é. Mas é incrível, excelente. Sim, sim. Nesses desafios aí, o nosso principal público aqui do podcast são os profissionais e estudantes de educação física. E muitos deles estão interessados, lógico, em progredir na carreira, e a grande maioria, como costuma acontecer, quando se forma, acaba entrando para o mercado de personal trainer, das academias, é um mercado que absorve o maior número ali de profissionais, né? Quais são os problemas? Quem te procura para uma mentoria? Quais os problemas que a pessoa tem? O que ela quer resolver? Quais são as dificuldades dela? Por que elas resolvem procurar um mentor? Elas não conseguem fechar venda. Isso tem sido a principal dor, e elas não sabem onde captar clientes. Então, não consegue fechar venda, porque não sabe apresentar o seu trabalho, não consegue agregar valor à entrega do seu serviço, porque ela nunca precisou falar, ela não sabe. Quando eu pergunto, uma pessoa me procura, eu falo, legal, qual é o seu nicho? Eles não têm nicho. Então, eu sou uma personal de 60 a mais. Esse é o meu nicho. Poderia ter mais ainda subnichos em cima disso? Por exemplo, emagrecimento é um nicho bacana? É um nicho bacana, mas para quem? Para homens? Para mulheres? Para mulheres acima de quantos anos? Para mulheres na menopausa? Então, a internet, ela precisa ser nichada. O presencial, nem tanto. O presencial, se eu só der aula para 60 a mais, eu já sou uma especialista. Então, a importância de se tornar um especialista precisa entrar na cabeça das pessoas, porque aí eles conseguem a vender mais, automaticamente captar mais clientes, ter mais indicações e ser procurado. Eu não capto cliente hoje em dia, os clientes aparecem para mim. Só que a minha agenda é cheia e, ao mesmo tempo, a minha rotatividade é baixa. Então, tudo isso que eu sempre ouvi quando eu estava na faculdade, que personal não dá dinheiro, que os alunos, eles são flutuantes. Depois que eu aprendi os processos e defini os processos muito mais claros, eu não tenho rotatividade de cliente. Então, eu julgo que é muito mais seguro do que se eu for contratada por uma academia, numa sala de ginástica, e de um dia para o outro eles me mandam embora. Ah, não tenho nada. Só que o personal, se eu tenho 20 alunos, se um para, eu tenho 19. Não vai impactar tanto. Aí, esse outro que parou, eu consigo mais um, mantenho minha linha e tá tudo bem. Agora, se eu não aprender a verbalizar, a explicar, direcionar o que eu faço, eu não consigo mostrar para ninguém. Então, eu vejo que as pessoas têm dificuldade nisso, em fechar uma venda, cobrar o preço, porque aí o que acontece? Como a pessoa não sabe se vender, o aluno, o cliente, vira e fala, mas está caro. Qual a primeira coisa que ele faz? Abaixa o preço. A primeira coisa que ele faz. E aí, dentro de academia, voltando lá na academia, que é uma das coisas que eu não gosto, é essa disputa de preço. Porque o cliente, ele é ligeiro. Ele vai num personal e pergunta, quanto você cobra? Ele fala, R$200. Aí ele vai em outro personal, fala, queria começar a treinar, quanto você cobra? Se ele falar 200, ele fala, mas o outro personal me fez por 150, você faz?
Aí ele tem a opção de falar, não, eu cobro 200, ou ele pode falar, faço. Aí esse aluno vai num outro e fala assim, ai, queria tanto fazer personal, mas eu só consigo pagar R$100 por mês. Porque ele já sabe que dá para baixar, porque as pessoas não agregam valor e elas acabam abaixando. E tá tudo bem se de repente eu estiver precisando de aluno e pegar uma pessoa com um preço mais baixo, mas isso não pode se tornar regra, porque senão eu nunca vou aumentar e eu nunca vou ter o meu preço justo sendo pago. E essa é uma dor muito grande dos profissionais. E aí eu falo sobre precificação, mostro o quanto tem o desgaste do carro, transporte. Tem gente que demora mais de 1 hora, foi o que eu comentei no começo. Se eu tenho um cliente entre uma aula e outra com 1 hora de deslocamento, essa hora que eu perco, esse dinheiro ele tem que estar distribuído ou na primeira ou na segunda. Se eu não cobrar mais, eu estou pagando para trabalhar. Então, as pessoas não sabem fazer essas contas. Então, são dores de fora do técnico. Eu não falo nada técnico na minha mentoria. Eu não falo sobre montagem de treino, absolutamente nada. Estratégias de treino, nada, nada. Eu só falo parte de vendas, de marketing, de gestão, de gerenciamento de carreira, tudo isso. Eu não falo nada técnico. E técnico tem livro, técnico as pessoas conseguem aprender estudando, né, na prática ali, mas o conteúdo que eu passo não tem. Então, não tem livro. É E verdade. até eu assisti E tudo isso que você fala é mundo real, né? Mundo Real, Mundo Real. Você tá ali sendo devorado pelos leões todos os dias. Todos os dias. E aí, se você se permite isso, é pior. O que eu tento mostrar quando todo mundo fala, para você é muito fácil cobrar R$300 por hora, porque você já dá aula há 20 anos. Não, não é isso. Porque eu comecei a me posicionar mesmo de 2018 para cá. Então, não faz tanto tempo assim. Mas, por experiência de errar e acertar e tal, aí eu tenho muito tempo. Então, eu sei que o que eu estou falando hoje funciona porque eu já fiz muito lá atrás errado. Entendeu? E depois que eu mudei minha chavinha ali, zero problema, zero problema. Ô Letícia, eu já vou aqui te agradecer pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Foi uma conversa, tá sendo, né, agradabilíssima. Obrigada a vocês. Eu vou insistir aqui, a gente vai deixar na descrição do episódio as direções das suas redes sociais, para caso quem esteja nos ouvindo aqui não conheça, a gente recomenda fortemente, tem muita coisa útil e relevante lá sendo divulgada. Letícia Toledo Personal, a gente vai colocar aí na descrição, é só olhar, clicar, que você vai ser direcionado para lá. E eu ia te fazer só uma pergunta, mas eu vou fazer duas, porque eu fiquei curioso. A primeira é objetiva e a segunda é um pouquinho mais aberta, digamos assim. A primeira, mais objetiva, é de respeito à concorrência. Porque a gente tem atualmente no Brasil registrados e ativos no Conselho Regional de Educação Física cerca de 650 mil profissionais de educação física. Boa parte deles em São Paulo, no estado, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que são os 3 maiores mercados de educação física do Brasil, né? Você acha que o mercado da educação física, seja o presencial, seja o online, o personal trainer, está saturado? Essa é a pergunta objetiva. E a segunda, mais aberta, para você deixar aí para nossa audiência, que dicas você daria para quem está nos ouvindo aqui e que quer se destacar no mercado de personal trainer? Bom, primeiro que eu acho que está muito longe de ser saturado, porque a quantidade de pessoas que buscam personal é muito grande e elas não sabem onde procurar. Então, eu acho que na nossa área, assim, existem lacunas de diversas direções. O personal que não sabe se divulgar e, naturalmente, as pessoas que precisam procurar um personal, elas não sabem onde encontrar. Se você hoje, por exemplo, precisa ir a um médico, a um especialista, e você tem um convênio médico, você tem lá numa rede referenciada uma relação de médicos que você pode buscar. Não existe um lugar para o personal para isso. Até hoje, o Gympass, que mudou de nome agora, né, chama Well Hub, existem uns personagens que estão cadastrados lá,
mas não é todo mundo que tem acesso ao Gympass. Então, o número de pessoas carentes de um personal trainer é imenso, imenso. Existe mais de 1 milhão de condomínios só em São Paulo. Eu fiz até esse levantamento para dar uma palestra. Com certeza, essas pessoas que moram nesses condomínios, então, sejam eles empresariais, condomínios residenciais, essas pessoas, elas buscam um profissional e não são pessoas necessariamente que estão dentro das academias. Tanto é que eu falo da divulgação. Então, não adianta você deixar um flyer na sala de ginástica do prédio, porque a pessoa que quer treinar, ela nem desce para a academia. Então, ela não vai ver. Se você não chegar de outra forma até essa pessoa. Então os formatos de captação são muito precários ainda, né? E eu acho que a demanda é infinita, porque sempre vai ter público para fazer personal, do mesmo jeito que do presencial, do mesmo jeito que sempre vai ter público para o online. São pouquíssimos os profissionais que estão destacados no online hoje. E eu acho que destaque a gente pode falar de 300 mil seguidores para frente, 200 a 300 mil seguidores. Eu acho que esse é um número que você fala, poxa, esse é um player que está ali muito bem. Tem personal que... vocês conhecem o Aurélio Alfieri? Já viram ele? Ele tem mais de 6 milhões. Ele tem mais de 6 milhões. Ele fatura mais de 1 milhão e 300 por mês. Então, tem muita gente muito boa. E outras que, pelo fato de ficarem com medo, ficarem restritas, se anulam. Então, eu tive num evento a semana passada com 1.200 personal trainers. 1.200 em São Paulo, só. E olha que esses 1.200 são do Brasil todo. E eles são do online. Então, 650 mil profissionais. Se a gente tiver 10 mil, nossa, 10 mil foi bem longe, 5 mil profissionais que estão no online bombando, tem muito mercado ainda, muito mercado. Maravilha, maravilha. A gente agradece muito aí a sua generosidade de falar com o nosso público, com os nossos ouvintes aqui do Educação Física SA. Vamos deixar aqui na descrição desse episódio as redes sociais da Letícia, para vocês acompanharem, para vocês seguirem, tá? E não deixem de acompanhar Educação Física SA sempre no Spotify e no YouTube. Valeu demais, galera. Valeu, galera. Maravilha. Ótima semana de trabalho. Deixa eu fazer um agradecimento especial a vocês dois pelo convite. Imagina. Adorei. Achei que foi um bate-papo super bacana e espero poder ajudar todo mundo que está acompanhando, que está ouvindo. Estou super aberta. Então, manda mensagem lá no Instagram para a gente poder abrir mais esse canal e mais pessoas evoluírem, né? Porque a ideia é que a área cresça como um todo. A gente não pode crescer sozinho, tem que crescer junto. Exatamente. De novo, obrigada. Não imagina, a gente que agradece, Letícia. Valeu. E ótima semana de trabalho aí, galera. Sobe o som. Valeu. Obrigada, valeu. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.